E aí tem o vendedor que eu costumo dizer que é o vendedor quarta-feira. O que é o vendedor quarta-feira? É aquele cara que ele não é nem segunda o fracasso e nem sexta-feira a total alegria. Ele é um mediano. E esse cara, ele é muito perigoso, porque normalmente ele gasta energia com coisas que ele não controla. Com as famosas variáveis incontroláveis. Então, ele fica olhando o tempo ali no celular que vai chover amanhã e ele gasta uma energia imensa sofrendo porque vai chover amanhã. E aí eu falo para você, como você vai controlar o clima? Você não controla. Ele gasta uma energia imensa porque a empresa não investe o recurso X que ele acredita que seria necessário. Amigo, você ainda não tem autonomia para cuidar da área de marketing, então se preocupe com aquilo que você controla. E o que você controla no momento é dominar as principais técnicas de venda e negociação, conhecer o teu produto e fazer, ou pelo menos utilizar, as principais alternativas de prospecção para que você tenha lead, contato, oportunidade, MQL ou qualquer outra coisa nesse sentido a todo momento para poder negociar. Se você se preocupar com com o que vai acontecer, a maior parte da tua energia vai ficar em questões que você não controla. E aí eu vou falar para você uma questão muito mais prática agora. Eu costumo dizer que é os bastidores das grandes vendas, é o que eu gosto de falar aqui no canal, os bastidores das grandes vendas. Às vezes a gente pensa, poxa, mas aquele cara se destaca porque ele tem muitos amigos, ele se destaca porque ele fala melhor, ele se destaca porque ele domina o inglês, o espanhol. Nada disso, esquece. 4 pilares que você precisa para ser um bom profissional, em especial um bom profissional na área comercial. Primeiro, anota aí, intensidade. Você precisa correr, se desenvolver, se esforçar mais do que os outros. Volume de trabalho, você precisa ser intenso. Não quer dizer que a intensidade apenas vai trazer bons resultados, mas ela compensa em muitas ocasiões, a falta de capacidade técnica. Então, ok? Intenso, trabalho bastante, visito bastante, faço muitas prospecções, faço muitas ligações, preencho da maneira correta o CRM, faço as melhores atividades. Ok, um profissional intenso, que chega cedo, cumpre o seu horário, ou ainda que não tenha horário, ele aproveita da melhor maneira o tempo, o recurso disponível para utilizar as principais técnicas de venda para fechar negócio. Segundo, anota aí, técnica, você precisa conhecer alternativas, o modelo científico para transformar o aparente desejo do teu cliente em compra. Você não pode ser um passageiro da venda. Tem vendedor, tem profissional na área comercial que é um passageiro da venda. É um passageiro. Ele entra numa negociação e quem está comandando é o cliente. Meu amigo, você comanda a negociação. Você comanda a negociação. Para isso você precisa ter uma técnica. E eu costumo dizer que a melhor técnica na área comercial é o que eu chamo de linha reta. Eu tenho um vídeo, inclusive, falando sobre isso. Que é onde você tem a habilidade, com argumentos e perguntas, para pegar o cliente lá na apresentação e se conectar com ele e levar em etapa até o fechamento. Aprenda técnicas de negociação, aprenda a parte técnica, inclusive, sobre o produto que você vende, sobre as consultorias de marketing digital que você faz, sobre o serviço que você presta, seja o melhor ou bom suficiente na parte técnica para que o conhecimento que você tem de negociação, ele seja potencializado pela habilidade que você tem nos produtos e nas consultorias que você está vendendo. Terceiro, você precisa ser um cara organizado. Um cara organizado, um vendedor organizado, ele trabalha dentro do que eu digo que são recursos mínimos. Ele não precisa ser um expert, cara assim, lotado com uma mochila de ferramentas. Não, ele precisa trabalhar dentro de recursos mínimos, que organizem a sua própria agenda e faça com que ele tenha domínio sobre o seu próprio tempo. Eu já vi vendedor desorganizado, consultor desorganizado, prestador de serviço desorganizado, que faz tudo muito bem. No dia que ele vai apresentar a proposta para o cliente, ele chega lá e vê que ele veio no dia errado, ele veio com um dia de atraso, ele atrasou 1 hora, ele não dá conta da demanda que ele mesmo cria, e aí é um problema, porque ele vai acabar perdendo tempo com pontos de atrito. Seja um cara organizado, um profissional organizado. Quarto e último ponto, alta cultura. Vendedor precisa estar alinhado com cultura de venda. A primeira parte dessa cultura de venda é não ter vergonha de ser chamado de vendedor.
Meu amigo, se você vende, ainda que seja picolé, você não precisa ter vergonha disso. Você tem que ter a cultura de um vendedor. E a cultura de um vendedor é primeiro brincar consigo mesmo. Não ter vergonha se às vezes às vezes fazer algum tipo de brincadeira, passar por uma situação incerta, ok, porque tenha certeza, você vai ser o profissional mais honrado e mais bem remunerado da sua empresa se você se destacar e ponto. Queira a concorrência ou não, queira os seus colegas ou não, queira o seu patrão ou não, se você é responsável por trazer a maior parte do faturamento, você vai empurrar todos contra a parede e vai fazer com que eles possam pagar aquilo que você precisa e que você merece. E a cultura de um campeão é acreditar que não existe dia da caça, que o mercado remunera potencial e que eu vou entregar todos os dias o meu 100% para fechar cada negociação.